Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju vai trazer uma videoaula para vocês com a correção das atividades de revisão que não deu tempo da gente fazer semana passada, estão lembrados? Então foram encaminhadas na segunda-feira a revisão de ciências e na sexta-feira a revisão de geografia. Então na nossa aula de hoje nós vamos fazer essas correções. Então pega aí seu caderninho de atividades, confiram, algumas delas a tia vai apenas explicar e ilustrar no livro para que vocês vejam direitinho. Observe a resposta da tia, a explicação e com base nisso, leia a sua resposta, volta para a pergunta e vê se está correto para fazer as correções. E amanhã vocês fazem um bom simulado, ok? Então vamos lá, turminha. Olha só, eu vou mostrar agora qual é essa atividade de ciência que nós vamos começar. Vamos lá? Turminha, essa é a atividade que a tia pediu na terça-feira, na nossa última aula de ciências. Olha só, essa atividade aqui com 4 questões, diante do conteúdo que nós estudamos no livro 3 e no livro 4. Então, é essa atividade que nós vamos corrigir agora. Então, turma, como vocês puderam ver aí, a primeira questão dessa revisão de ciências, ele começa dizendo assim, ó, o que a invenção do microscópio possibilitou? Então, na página 139, aliás, começando a partir da página 137 a 139, mais ou menos, do livro 3, tá? Então, lembra-se que esse simulado é do livro 3 e livro 4, porém, tem mais conteúdo do livro 3 do que do 4. E aí, a gente estudou sobre a visualização dos micro-organismos. Então, nós vimos que o que ela possibilitou? O microscópio foi usado para quê? Então, aí, nós sabemos que a visualização, o microscópio, ele possibilitou a visualização e estudo de micro-organismos que não podiam ser vistos a olho nu, vistos normalmente, tá? Então, a partir dessa descoberta, foram avançados os estudos na área da medicina, em todas as áreas das ciências, tá? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ele pede para que vocês expliquem como acontece a fermentação. Então, esse conteúdo aí já está um pouco mais adiante no livro 3, a partir da página 147. Então, a tia vai ilustrar esse esquema aqui do livro e vai explicar essa questão. Vamos lá? Olha só, turminha. Então, a partir desse esquema que se encontra na página 147, a gente pode entender melhor como é que acontece esse processo de fermentação. Então, nós sabemos que a fermentação é um processo que não precisa da participação do oxigênio, não é? Então, o que acontece? Na produção do etanol, que é o álcool que está aí no último passo, tá? O açúcar da cana-de-açúcar, ele é fermentada pelas leveduras. Então, aqui a gente já pode observar, ó. O açúcar da cana-de-açúcar, ele é fermentado pelas leveduras, tá? São produtos dessa fermentação o gás carbônico e o álcool. Então, repare no esquema anterior que o gás oxigênio, ele não participou desse processo. Então, a fermentação acontece da seguinte maneira. As leveduras presentes no fermento biológico fazem a fermentação do açúcar que está na farinha de trigo, transformando em álcool e gás carbônico. Como esse gás, ele é um gás, não é? Então, ele faz com que a massa cresça e fique fofa. Então, quando o pão é assado, o álcool que estava ali evapora e as leveduras que estavam na massa morrem devido à alta temperatura. Então, dessa maneira, acontece a fermentação. Vocês podem consultar aqui também a página 148, que ele vai explicar para a gente também isso aí, tá? Já na terceira questão, turminha, ele quer que a gente descreva o nome do agente transmissor de cada uma das viroses abaixo. Então, o conteúdo já está mais um pouquinho à frente do livro 3. A partir da página 160, vocês podem ver que nós estudamos nesse capítulo, mais especificamente, as doenças causadas por micro-organismos, dentre elas as viroses. Então, dentro desse grupo de viroses, a gente estudou dengue, chikungunya, zika, febre amarela, né? Então, ele quer que vocês coloquem aí. Qual o agente transmissor da dengue, gente? O mosquito, não é? A Aedes aegypti. E o da febre amarela é o do grupo dos amegogos ou isabetes, não é? Então, descrevam aí o agente transmissor dessas doenças, tá certo? E, por fim, na quarta questão, ele pergunta qual é o ponto cardial em que o Sol nasce, nascente, e o ponto em que ele se põe poente. Esse aí já é o assunto do livro 4, tá? Então, vamos aí para o livro 4, no comecinho, a partir da página... Lá na página 119 a gente já tem essa informação. Nós queremos saber em que ponto o Sol nasce e em que ponto ele se põe. Vamos conferir a partir da observação dessa imagem?
Então, aqui, gente, nós sabemos que há nascente, que é onde o sol nasce, e poente, que é quando ele se põe. Lá na página 120 do livro de vocês, tem um menino, um garoto, que vai mostrar esses pontos cardeais. Então, nós vemos aqui que do lado onde o sol nasce, esse ponto cardeal se chama leste. E do lado que o sol se põe, esse lado se chama oeste. Ou seja, então aí vocês vão colocar qual o ponto que nasce? O sol nasce no leste e se põe no oeste, não é, gente? Então, turminha, agora que nós já finalizamos essa correção da atividade de revisão, nós vamos agora iniciar a correção da revisão de geografia. Então, pega a sua atividade de geografia, é essa agora a atividade que a gente vai fazer. Vamos conferir? Essa é a atividade que nós vamos corrigir agora, atividade de revisão de geografia para o simulado. Essa atividade com 5 questões que a tia pediu na última sexta-feira. Então, turminha, como vocês puderam ver, na primeira questão dessa atividade de revisão, ele pergunta: descreva as diferenças entre o trabalho do campo e o trabalho da cidade. Então, este conteúdo dessa primeira questão, nós iniciamos aí pelo livro 3, tá certo? Logo aí no primeiro capítulo, ele vai trazendo um pouquinho pra gente as características do trabalho no campo. E um pouco mais adiante, lá no segundo capítulo, onde ele vai falar sobre a cidade, é que ele vai descrever um pouquinho dos trabalhos desenvolvidos na cidade. Então, esses dois primeiros capítulos aí do livro 3, ele vai fazer uma comparação entre as características do trabalho do campo e da cidade. E também do trabalho que é desenvolvido nesses dois ambientes que são diferentes. Então, nós sabemos que, preste atenção para vocês entenderem e conferir a resposta de vocês. O trabalho do campo, ele é um trabalho que ele tem contato mais com a terra, tem contato mais com os animais, tem contato também mais com as matérias-primas que são utilizadas para produzir outras coisas, que são matérias-primas, gente. Por exemplo, o que é que eu faço, o que é que eu uso para fazer o queijo? Qual a matéria-prima para fazer o queijo? O leite, tá? Então, aí o leite vai ser a matéria-prima que eu utilizo. Qual a matéria-prima, por exemplo, para fazer a borracha? O látex, o plástico, o petróleo. Então, assim, a matéria-prima é do que se faz tal coisa, tá? É o ingrediente principal, digamos assim, tá? E aí o trabalho do campo tem mais contato com essas matérias-primas, é um trabalho que usa mais a mão de obra humana, não que toda a cidade não realize isso aí. Porém, hoje em dia, a gente já percebe que o trabalho do campo, ele está cada vez mais entrelaçado com o uso da tecnologia. Já o trabalho da cidade é um trabalho mais em contato com as pessoas, tá? São serviços sociais, é o comércio, tá? Que é desenvolvido também. São trabalhos que geralmente demandam uma maior quantidade de pessoas, que também utilizam a tecnologia. Então, vocês vão comparar aí o tipo de trabalho desenvolvido no campo e na cidade e vai descrever na primeira questão, ok? Entendido? Vamos para a segunda. A produção de alimentos depende de que tipo de trabalho? A produção de alimentos. E aí, gente? Então, aí nós sabemos que a produção de alimentos depende muito do trabalho do campo, da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Então, por que depende do trabalho do campo? Porque, veja bem, as indústrias que por vezes podem estar situadas nas áreas urbanas, elas precisam da matéria-prima. E quem é que produz essa matéria-prima aqui? O homem do campo. Então, é o trabalho do campo que aí ele é responsável pela produção dos alimentos que são comercializados, dos alimentos que são produzidos nas fábricas, dos alimentos que são comercializados na cidade, tá bom? A terceira questão dessa atividade pergunta: que relação existe entre campo e cidade? Essa questão é ótima. Então, a relação que existe entre campo e cidade é uma relação de interdependência. O que isso quer dizer? Então, é uma relação de interdependência, ou seja, uma depende da outra para existir. Por exemplo, se não tivesse o comércio que tivesse mais ligado, que está mais ligado, na verdade, às atividades desenvolvidas na cidade, como é que iam ser vendidos, iam ser comercializados o que era produzido no campo? Ou o que era produzido na indústria, na verdade? E se não tivesse a indústria para transformar as matérias-primas produzidas no campo e serem comercializadas? E se não tivesse o trabalho do campo para produzir essas matérias-primas?
Então há uma relação de interdependência, não só com relação a alimentos, mas também com relação à troca de serviços. Por exemplo, as pessoas do sítio, do campo, precisam da cidade para procurar os serviços que são oferecidos com a maior facilidade, como, por exemplo, bancos, comércio, assistência médica, escolas, tudo isso. Então, há uma relação de interdependência. Eles são ligados entre si. Uma depende da outra para existir, ok? E, por fim, ele vai lá para a questão 4, perguntando qual a importância dos mapas. Agora, nós vamos aí sair do livro 3, vamos lá para o livro 4 nesse conteúdo, tá certo? No livro 4, no comecinho, a gente já estudou sobre a importância do mapa, dos mapas aqui na página 153. E aí ele diz assim, qual é a importância dos mapas? Para que serve o mapa? Vamos observar essa ilustração desses mapas aí, desse capítulo, que a tia vai explicar essa questão, a questão 4, tá? Vamos lá? Então aí, gente, nós sabemos que há diversos tipos de mapas que são úteis no cotidiano. Então, além deles representarem informações sobre lugares, auxiliando nos deslocamentos de pessoas e cargas também, não é? Os mapas eles são utilizados em projetos de construções de grandes obras, como estradas, hidroelétricas, plantações, pontes e entre outros. Então, aí a gente destaquem aí esse parágrafo da página 153, esse parágrafo aqui, olha só. Podem ajudar vocês a montarem a resposta de vocês dessa questão, dessa terceira questão. Gente, para finalizarmos, nós temos também a quinta questão, que ele pergunta qual é o objetivo das unidades de conservação. Então, esse é o assunto mais recente que a gente viu no livro 4, está a partir da página 162, olha só, 162 e 163, ele vai falar sobre as características, sobre os tipos de unidades de conservação, que existe aquelas de proteção integral e a de uso sustentável. Mas, mais precisamente, o que vocês precisam lembrar é sobre o objetivo dessas unidades de conservação. E aí nós sabemos, nós aprendemos que o objetivo das unidades de conservação é preservar os elementos naturais e sociais, não é? Então, estudem, gente, façam a leitura das páginas que estão lá no cronograma, revejam as atividades, vejam a atividade de revisão novamente, se preparem, amanhã tem simulado, tá bom? Então é isso, turma. Um grande beijo, bom simulado para todos e até mais!